É isso aí, pessoal. A imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Mengão. Foi um chocolate. Mengão arrasou nesse jogo 3-1 contra o Internacional. Separei esse corte completo de análise detalhadas para vocês. E se você é novo aqui no canal Na Rede do Gol, já se inscreva, deixa aquele like e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos para o vídeo agora. Do Flamengo fora de casa, com mais uma vitória, né? Ganhou pela Libertadores, agora ganhou pelo Campeonato Brasileiro e vão jogar de novo na próxima quarta-feira. Vamos ouvir o Roger e também o Felipe Luiz. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Era necessário, dentro do planejamento, a gente, para aumentar nossas chances, levar os jogadores mais descansados para quarta e colocar os jogadores com menos minutagem em campo. Isso acarreta um risco, né? Porque os jogadores têm menos entrosamento de jogo e não foram 2, 3, nem 4 jogadores, né? Eu entrei em campo com um jogador apenas e deslocado pela lateral esquerda. São os riscos que se assume, né, para que você tenha mais chance na competição que a gente, nesse momento, elencou como uma prioridade máxima em função da decisão definitiva na quarta-feira. É o risco, com certeza, não tenha dúvida, mas gostaria que a torcida entendesse e estivesse aqui para nos apoiar na quarta-feira, porque ela vai ser decisiva para a gente. Vai ser fundamental, hein? 3-1, a gente tem acompanhado muito, o Jean inclusive citou aqui no último programa, vai ser do Flamengo, não, mas o Flamengo é assim, primeiro tempo vai bem, segundo tempo cai um pouquinho, o Flamengo não, igual a outros jogos. O Flamengo, embora, você pode até falar, e hoje o Pedro foi muito bem também, embora no segundo tempo, né? Não, você vai sempre bem. Você, enquanto o Pedro teve esse período de questionamento, você aqui jamais é questionado. Fala com isso. O Flamengo no segundo tempo, embora tenha rodado o elenco e tal, etc., é um Flamengo no segundo tempo que também, embora não tenha sido... Parece que ele não fez força. A notícia é que o Flamengo não caiu tanto no segundo tempo. Pois é, não caiu tanto, mas parece que não precisou fazer muita força para ainda ser muito superior no segundo tempo, né? Acho que essa é a questão. Acho que continua sendo superior. É normal também, acho que hoje, mais do que em qualquer outro contexto, com 2-0 no placar, se justificaria uma queda até de rendimento, porque a gente está falando de um Flamengo, e esse para mim é o grande destaque do jogo, que escalou talvez um time que venha a ser, no restante da temporada, mais titular do que o time que jogou a primeira partida da Libertadores. Claro, assim, a presença do Arrascaeta, provavelmente ele estaria no outro jogo, não sei se estaria ou não nesse, porque é um jogador que precisa ser dosado, mas para mim o grande destaque é o time que o Flamengo escalou. É a equipe que entra em campo, formada na sua maioria por titulares, onde não são os titulares, são caras que podem vir a ser titulares muito em breve. Então, assim, aquilo que era um discurso do Felipe Luiz, cada vez mais vem se comprovando uma decisão, e para mim, eu sempre falei, para quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, uma decisão absolutamente acertada. Quem tem o elenco que o Flamengo tem, não pode desprezar o Campeonato Brasileiro, nem na comparação com a Libertadores, porque esse é o time que, se levar a sério todos os jogos do Campeonato Brasileiro, se jogar a vera todas as partidas, se não baixar de ritmo, se não deixar nada para trás, ele é bastante favorito para conquistar o título. O Palmeiras, se vencer, vai ficar 1 ponto do Flamengo, ok, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo elenco. A questão é que o Flamengo, até o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não fazia isso. O Flamengo chegou ao absurdo de, num jogo contra o Palmeiras, sempre seu principal rival, né? Sempre não, mas em muitos momentos seu principal rival nos últimos anos, escalar time misto no Campeonato Brasileiro. Acho que com Dorival, se não me engano, escalar time misto no Campeonato pagou por isso. Cara, e assim, sabendo que na Libertadores você nem sempre tem a certeza, assim, você pode jogar bem, você pode ser eliminado. Então, pro Flamengo, um campeonato de pontos corridos levado a sério
tem enorme chance de terminar com o título e por isso eu destaco o time que o Felipe Luiz colocou hoje em campo. Mas sabendo que muitos desses caras vão entrar em campo na quarta-feira, hoje também era compreensível E desse uma baixada de... acho que o 2-0 não baixou, né? Não baixou. Mas o 2-0 no início é muito interessante. Eu acho que, primeiro, o Jean fala de elenco. E é isso, o elenco te proporciona virar e falar, o Saúl eu vou puxar para ele onde eu acho que ele vai render melhor. Vai muito bem o Saúl hoje como segundo homem de meio campo ali na primeira linha. E é um cara que pode virar titular, é isso que eu Muito. tô querendo dizer. Quando o Flamengo tiver que jogar com a bola, tiver que ter dois caras ali, Jorginho e Saúl demais, criação, não exatamente o Everton Araújo por ali, ou o Pulgar que faz falta por ali, tem a volta do De La Cruz. E tem uma situação também, o jogo passa pelo Inter. É um Inter descaracterizado, o Inter assim, não tem como correr muito nas duas frentes, tem uma missão dificílima de virar a Libertadores no meio de semana. E aí o Inter deixa o Rascaeta livre. E aí a bola chega no Pedro. A bola do Pedro hoje caprichou. Tem menos combate ali para finalizar, ele tem a qualidade para finalizar. O gol do Plata, inclusive, o Arrascaeta pega, acha o Plata vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro... Ele tá quase dentro da área. Aí ele finaliza. E, é um Inter também muito passivo. Só que esses dois gols, eu não acho que o Flamengo ele tira o pé, mas os dois gols no início desmobilizaram completamente o time reserva do Inter, deram um controle ao Flamengo tranquilo para a partida, e eu até brinquei com o Jailson, a gente estava assistindo o jogo, eu falei, o problema agora é o segundo tempo, né? Mas o Inter não tinha forças, e o Flamengo também Só uma coisa, Pedro, porque eu tô plenamente de acordo com você, o jogo tava de um jeito que o Inter não parecia não poder reagir, não ter condição de reagir, mas aí eu quero destacar o Rossi também, porque era a situação de que se ele não faz aquela defesa no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, talvez mudasse todo o jogo, talvez esse clima mudasse. Então, destacar também o Rossi que, em geral, né, quando é chamado a trabalhar, trabalha bem, e foi o que aconteceu coerência hoje. Com o discurso do Boto sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que até foi criticado o Flamengo o Flamengo só tem duas competições agora. O orçamento do Flamengo, e amanhã está apresentando aí um patrocínio mais, um negócio exorbitante. O Flamengo não pode ter um orçamento para só jogar uma competição mata-mata. O Flamengo hoje é o famoso parabéns pelo mínimo. Ele tem que entrar com o pé embaixo mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele só tem duas competições. Se o Flamengo não puder jogar... Ele podia não colocar os titulares hoje. Mas eu acho que hoje, se o Flamengo não entrar num disputa, eu acho que é de se valorizar, porque não era a rotina ali. Eu acho que é muito mais nisso que o Jean fala, não era a rotina. Mas o Flamengo o Flamengo deveria ter ganho mais campeonatos brasileiros ele tem o Pulgar machucado, ele descansou o Alan, o De La Cruz está voltando, o Everton Araújo não foi utilizado, ele testou o Sal. Quem é que pode fazer isso? Sabe? Então, acho interessante também. O Flamengo tem que jogar o brasileiro assim. E acho que a gente tem que lembrar que não era o Inter, né? Exato. Tinha um titular. Aí o Inter precisou se poupar. Chama a cavalaria quando está 3-0, e eu acho que é um luxo que talvez o Roger não possa se dar, do ponto de vista psicológico, da pressão sobre o seu trabalho. Mas o quê? De colocá-los em campo ou de agora virou um tudo ou nada. O que é um luxo? Agora virou... Não, é um luxo que o Roger... Até entendo que ele tenha feito, mas infelizmente ele talvez pague por isso. Que ele correu um risco, porque eu acho que assim, podia ser uma cacetada histórica. O Internacional simplesmente pulou o fim de semana. Então. O Internacional já está pensando desde quinta-feira, sexta-feira, na semana que vem. Criticar? Não. Essa opção? Pergunto. Se o Inter coloca em campo hoje um time... Eu não acho o Inter não o melhor time, mas um time com mais jogadores. Vai, 5, 6 jogadores. Minimamente competitivo. Perde hoje, o que é normal. E é eliminado na quarta-feira. Tem um outro peso. A comissão técnica vai ter que dar uma explicação. Ela vai poder dizer, olha, eu não posso abandonar o Campeonato Brasileiro, eu poupei aqui, escalei os jogadores, a gente tentou ganhar, não foi possível. Na quarta-feira é um outro jogo, houve tempo para recuperá-los, descansar, os que não atuaram estavam bem. Agora, se você corre o risco, você tem que dar essa explicação. Não era para eles jogarem, porque a análise vai ser feita conforme o resultado, de trás para frente. E aí eu acho que a comissão técnica do Internacional, provavelmente o clube todo, falou, olha, nós temos uma decisão, aquilo que nós podemos fazer para aumentar a chance de ganhar essa decisão é poupar os jogadores no fim de semana, contra o mesmo adversário. O Flamengo quer ser campeão brasileiro.
e tem elenco para colocar em campo o time hoje sem arriscar em 1 milímetro a força para decidir a vaga na Libertadores. Mas ele coloca os mesmos, em grande parte, os mesmos que vão jogar no meio de semana. Isso. Que assim, sempre significa, né, ou um nível um pouco menor, mas eu acho que faz sentido no Flamengo, já Do ponto de vista do Flamengo, sim. Então, o que eu acho, mas eu acho que do ponto de vista do Inter, é compreensível também, porque se a gente fala de um Flamengo que dá para entender ele ter escalado todos os titulares, porque ele é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, se levar o Campeonato Brasileiro. E ele declarou publicamente que quer fazer assim. isso. Eu também. No caso do Inter... Eu acho que é compreensível, mas eu te pergunto, será compreendido? Não, o Roger, você diz? O trabalho do Roger. Não, então, eu acho que assim... O Roger tá com uma espada em cima da cabeça. Mas aí são escolhas, passa por quarta-feira. Assim. Toda escolha tem um lado negativo. Eu acho que o lado negativo da escolha de hoje era algo que esteve, não vou dizer prestes a acontecer, mas que poderia ter acontecido, que era tomar, sei lá, 5-0 do Flamengo, e aí, você me desculpa, mesmo que seja um jogo com reservas e tal, aí isso vai para o outro jogo. Totalmente. Isso tem um impacto. Acho até que na hora que ele tá com o jogo perdido e coloca vários titulares em campo, talvez ele buscasse um pouco esse golzinho. Para diminuir um pouco o impacto, né? A torcida compreendeu, porque o Inter foi aplaudido no final do jogo. Olhando para frente. Dar aquela moral para quarta-feira. Jogadores vaiados. Que o jogo será lá, né? Inclusive. O colossal Flamengo vence 3-1 diante do Internacional. Segue o líder do Brasileirão. É o Mengão disparado na frente. 2 gols de Pedro, 1 gol de Plata e o gol do Internacional de Borré. Ganhou e levou o Flamengo e vai com força pro grande jogo de quarta-feira contra o Internacional pela Libertadores da América, Diego Pozzi. É isso, João. Um jogo que, quando a gente viu as escalações, a gente esperava realmente que fosse um jogo tranquilo. O Inter abdicou dessa partida, jogou como um jogo treino realmente, botou o time todo reserva, apenas o Aguirre era titular e mesmo assim jogando na posição diferente da dele, a lateral direito jogou na lateral esquerda pro Bernabé poder descansar, que é o titular, um dos principais nomes do Internacional. O Inter não tem um reserva lateral esquerdo, o Ramon tá machucado, então improvisou o Aguirre ali, o único titular em campo. Já o Flamengo entrou com um time muito forte e resolveu o jogo com 12 minutos, 2 gols do Pedro, depois controlou o jogo completamente, ainda teve ali uma chance ou outra o Inter no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Inter não tinha nada a perder, subiu a marcação, subiu o time, teve um pouquinho de chance também, mas o Flamengo conseguiu reassumir o controle do jogo, teve chance de fazer até o 4º gol, fez o 3º gol do Plata, poderia ter feito o 4º gol e leva esse gol no final ali, provavelmente um gol de desatenção já no fim do jogo, mas um placar muito bom que nos mantém na liderança e passa todo o problema e a dificuldade para os nossos adversários diretos, né? O Palmeiras joga agora fora de casa, amanhã o Cruzeiro também joga fora de casa, então a gente pode aí manter esses 6 pontos de vantagem, que seria maravilhoso. O Flamengo numa atuação muito boa, mas tem que lembrar, o jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. Tem que virar a chavinha literalmente, esquecer, não vai ser o Inter assim em campo, nem com os jogadores que entraram hoje, muito menos com a apatia que entrou hoje. Eles estão realmente só esperando chegar quarta. O torcedor também. É isso aí, e lembrando que quarta-feira o Flamengo entra com vantagem, venceu no Maracanã por 1-0 e o empate serve pro Mengão, mas o Mengão é vencer e vai em busca da vitória que veio hoje, Bocage, 3-1 pro líder do Brasileirão. Pois é, e quase eu acertei o placar pela primeira vez aqui na Flamengo TV. Eu apostei no 3-0, foi 3-1. Mas no finalzinho o Borré quebrou a firma aí. Não, quebrou a minha firma e também seria um resultado histórico, porque o Flamengo nunca venceu por 3-0 lá no Beira-Rio. Já venceu por 3-1, essa é a segunda vez em que esse fato acontece. Menos de 20 mil torcedores presentes, pagantes no estádio, que demonstra que realmente o torcedor do Internacional não estava muito interessado no jogo de hoje. Atenção, que Lázaro Dalfovo chama. Fala, Lázaro. Arrascaeta, deixa eu tirar aqui só pra não incomodar a gente. Parabéns primeiro. 100 assistências, né? 2 hoje. Primeiro eu queria que você falasse sobre essa marca pessoal, né? Que é muito significativa, né? Você, desde que chegou ao Flamengo, é o líder disparado em relação a isso. Depois, a importância de vencer, já pensando também na quarta-feira. Feliz. Sempre intento contribuir da melhor forma dentro do campo para o clube, para manter-nos lá em cima. Assim que é um número muito expressivo, grande.
feliz demais. Estava sabendo? Não estava sabendo não. Mas a gente veio aqui fazer nosso papel, que era conquistar os 3 pontos, o mais importante para continuar lá em cima. Agora o foco é na quarta-feira, recuperar bem para ficar 100%. E o quanto do desempenho da força coletiva desde o início, mostrando que queria realmente pressionar, manter o estilo de jogo do Felipe, Pedro voltando a marcar também, sendo importante. Quanto o desempenho, o resultado impactam na quarta-feira, Racha? É totalmente outra competição, mas reforça do que a gente está fazendo durante esse ano, nosso estilo de jogo, assim que feliz por isso, por conseguir primeiramente o resultado, como falei, agora é deixar tudo na quarta-feira. Por mais na quarta então, se buscar essa vaga. Isso aí. Boa, parabéns, monstro. Olha, eu volto com vocês, Arrasca, o homem de 100 assistências com a camisa do Flamengo, é muito ídolo. Absurdo, Lázaro Dalfovo, ele é o jogador com mais assistências na história do Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Só isso. O maior assistente de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. E ainda falam que não é craque. Tudo bem, deixa pra lá. Não. Fala, só fecha a 10 do Flamengo. Só isso. Não, eu acho que tem algumas coisas a ver com o jogo de quarta-feira. Por exemplo, a entrada do Saúl ao lado do Jorginho, formando esse meio-campo de extrema qualidade. Eu acho até que durante o jogo foi cobrado couvert artístico além do ingresso, porque o Flamengo realmente deu um show no jogo de hoje em determinadas triangulações, formações de ataque. O Flamengo foi muito veloz, foi muita qualidade em campo. Então, eu acho que Saúl e Jorginho é um pensamento que pode ser aplicado no jogo de quarta-feira pela Copa Libertadores. E outra coisa foi a gente poder ver as voltas do De La Cruz, do Danilo, mais uma participação do Carrascal ganhando ritmo de jogo. Creio que nesse sentido o Felipe Luiz teve esse raciocínio também para ter mais essas peças com maior tempo de jogo, né, de bola rolando para o jogo de quarta-feira. Segue o líder porque o Flamengo venceu no Beira-Rio, derrotou os reservas do Internacional, sim, não interessa quem mandou botar reserva, meteu um 3-1 com absoluta firmeza, né? Em momento nenhum o Flamengo chegou a se sentir ameaçado, até porque o gol de honra do Internacional, vamos assim chamar, foi feito no finalzinho já, né? Num lance até que quase foi anulado, chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu, entendendo que havia a mesma linha. Não fez a menor diferença para o Flamengo. O que eu acho que vale, e eu gostaria de pedir a vocês que hoje tivesse um pouco mais de bom humor, né? Não vamos começar agora a cornetar o jogo de hoje. Não há nada a cornetar no jogo. Sinceramente, não há nada a cornetar no jogo de hoje. Sim, pode dizer, mas eram os reservas do Internacional. Pô, os reservas do Internacional são melhores do que muitos times da Série A, em que o Flamengo teve mais dificuldade. Chegou até a tropeçar em alguns times, como o caso do Ceará. E desse Santos, que incrível, né? Derrotou os 2 primeiros colocados da tabela, derrotou o Flamengo na Vila Belmiro e fez mais, derrotou o Cruzeiro dentro do Mineirão. E, no entanto, hoje tomou uma goleada que eu acho que nunca, não tenho certeza, eu tenho os números aqui. O Neymar nunca sequer chegou perto de tomar. Eu vi muitos jogadores hoje jogando muito futebol. E principalmente eu vi e gostei de ver o jogo associativo produtivo. O Flamengo hoje criou várias jogadas de toque de bola no ataque produtivo, chegando e ameaçando realmente o gol do Internacional. O Léo Pereira meteu uma bola no travessão. O Arrascaeta perdeu 2 gols que ele normalmente não perde. Ele chutou, um bateu no zagueiro, o outro ele chutou para cima mesmo, mas com a bola limpa. Por quê? Fruto de uma jogada. Não foi uma bola limpa que o zagueiro perdeu. Foi uma bola tramada, bem tramada. Flamengo, a entrada do Saúl, para mim, hoje foi impressionante. Impressionante. Confesso que quando vi o Saúl, eu fiquei até com um certo temor. Eu digo, gente, será que o Saúl vai ter fôlego para marcar, por exemplo, um ataque ajudar a marcar um ataque de Borré e Valência? Fiquei em dúvida. Mas olha, o Saúl jogou uma barbaridade. Ele e o Jorginho formam o que se tem de ideal de dupla. O cara sabe marcar e o cara sabe jogar. É isso aí, pessoal. Esse foi uma análise completa do jogo do Flamengo contra o Internacional. O Flamengo que é líder disparado. Então, pessoal, se você gosta de conteúdos como esse, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Fui!